assistir a igreja com os carismas e ele oferece realidades novas. As novas comunidades fazem parte. Novas fundações com características de algum modo originais relativamente às tradicionais. Comunidades novas não são iguais às congregações religiosas. São diferentes. Nosso Senhor pode citar novas congregações religiosas e ordens religiosas? Pode, e o faz. Mas ele suscita realidades que têm uma originalidade. Depois, o Papa insiste que muitas delas se inspiraram nessas formas tradicionais porque não perderam o seu valor. Servem de inspiração, fazem parte do tesouro da igreja, devem levar-nos à comunhão. Quem é maior? Quem é mais importante? A ordem dos frades menores conventuais, que por exemplo é aqui, né? Ou os capuchinhos? Aí pronto. A você bota capuchinho, conventual, os frades menores, para discutir sobre quem que é o mais fiel. Não resolve? Começaram a resolver porque entenderam que os três fazem parte da mesma matriz, daquela matriz de grande inspiração, se veio com São Francisco. Aí você percebe que há uma riqueza impressionante. Impressionante. Sempre eu estava na Itália, tinha um mosteiro, Cavalo do Dente, perto de onde eu morava. E eles resolveram visitar muito esse mosteiro. A Clarinha, que povo fica lá que conversa só no Natal, na Páscoa, né? Ele era um grupo que tem vida mística. E a gente tinha aquela atuação. Depois de um tempo, aí muitos ficavam na porcaria que atingia a gente. Vocês estão vindo demais aqui, não tem mais nada a ver, não. Não, é porque tem ali um lugar onde vão dizer tesouro ou um quadro, aquela atração por aquela vida. Posso não ter vocação de eremita, mas que ela me atrai, atrai. Me chama a atenção, chama. Queridos irmãos e irmãs, todo o tesouro da igreja pertence a nós todos. Vocês que estão aqui, as suas comunidades saibam enriquecer as outras comunidades e valorizá-las. Qual é a melhor? Todas têm a sua contribuição a oferecer. Não existe uma que seja melhor que a outra. Valorizem esse tesouro da igreja. Descubram a beleza. O Espírito Santo inspira, solidifica, firma, consolida e põe a serviço da evangelização. Qual é a originalidade, então, das comunidades novas? Apenas comento do Papa João. Grupos de homens e de mulheres. Que as comunidades têm homens e mulheres. Com a recomendação da igreja que as respectivas casas de convivência sejam distintas. Mas é uma convivência diferente. Não é a mesma coisa que uma congregação religiosa feminina, uma congregação religiosa masculina. Tem características totalmente diferentes. Homens e mulheres. Estados de vida diferentes. Casados, solteiros, velhos. Pessoas que são consagradas no celibato. Com um estilo particular de vida, o estilo próprio de vida
das comunidades. Vou fazer só uma distinção que vocês conhecem bem. Alguns são chamados a ter vida comum, outros não são chamados a ter vida comum. Então a gente fala de comunidade de vida e comunidade de aliança. Muitas das comunidades estão tomando consciência disso aqui. Será que quem for para a comunidade de vida é mais radical e mais generoso que quem está na comunidade de aliança? De jeito nenhum, não. De jeito nenhum. Você sabe muito bem que como na formação precisa trabalhar para que a gente não pense assim, primeira categoria, segunda categoria. Quando a gente estudava, eu vou mexer com os práticos outra vez, né? Então a gente que era seminarista, você parte dos outros anos, então nós éramos assim considerados como se fosse uma categoria assim, porque os perfeitos estados de perfeição eram os religiosos, né? E nós, qual coitados, passaram. Não dá um ponto religioso, né? Você sabe que na igreja que as coisas são assim, né? A Santa Guarda-Filho se perguntou por que o padre diocesano e o bispo fazem votos por pobreza, castidade e obediência, e ele respondeu: é muito simples, porque o sacramento da ordem já tem a obrigação de ser movido do rebanho na pobreza, na castidade e na obediência. Porque os conselhos evangélicos valem para você que é casado, valem para quem é celibatário, valem para o bispo, valem para o padre. Cada um segundo o seu estado de vida, segundo a graça recebida, mas tem que ser pobre, casto, obediente. A comunidade de Jesus não tem que dar essa formação dos seus membros. Todo mundo tem que viver os conselhos evangélicos. Cada pessoa segundo a graça, a vocação que recebeu. Essa é a originalidade das comunidades, grupos de homens e mulheres, um estilo próprio de vida, que é de inserção no meio do mundo, possibilidade de vários níveis de consagração, na mesma instituição, na mesma realidade. E aí não trabalha nada, né? Cada um quer puxar para um lado. E aí você encontra gente que acaba de chegar, gente mais velha, e vão vocês administrar isso aqui, eu sei que não é fácil. Quem mandou aceitar o chamado de Deus? Agora aguenta. Bom? Cara da galinha. Doeu. Diz o Papa, uma característica das comunidades é o quê? Uma forte tendência, uma forte aspiração à vida comunitária. Superação do individualismo. Descobrir uma coisa bonita. Santidade hoje não é santidade de egoísmo individual. Hoje se descobre uma santidade de vida junto com os outros. Uma aspiração à vida comunitária. O irmão ou a irmã não se tornam obstáculos, mas caminhos de santificação. Outra coisa que o Papa João Paulo II identificou, uma tendência à pobreza evangélica. Você sabe, por aquilo que você foi chamado, o quanto essa radicalidade em relação aos bens significou na vida. Quanto à pobreza, a castidade e a obediência, mas fala da pobreza aqui, a pobreza não é só para quem professores gostam numa congregação religiosa, mas é também para você. E você sabe que muitas vezes as pessoas nem entendem o quanto depois da providência vem em resposta, por exemplo, a casais que são esse passo. E a providência vem em resposta para a vida do casal, dos filhos
tudo isso. Porque foram capazes de deixar tudo. Tudo, radicalmente tudo. E Deus seja louvado, porque entre nós, nessas muitas comunidades que estão aqui, essas experiências não só com os que são celibatários, com os que querem viver na virgindade, com os que são casados, essa experiência bonita de pobreza e providência, nós temos, não para o orgulho, para a vaidade de ninguém, mas nós temos que dizer claramente que Deus está fazendo maravilha nas nossas comunidades. O Papa identificava aqui, nós vemos aqui, e é bom que vocês partilhem uns com os outros a beleza que nosso Senhor tem feito. As respostas de providência são incríveis, as estruturas humanas que nascem, as realizações que as comunidades fazem, sem essa explicação, e sem a explicação da providência, não tem jeito de entender. E é curioso, a pobreza, providência, e depois uma atenção muito grande a diversas situações humanas. Você descobre as comunidades com uma presença transformadora na sociedade muito impressionante, em diversos campos. Tendência, volta ainda no Paulo II, a uma vida, uma aspiração, a uma vida intensa de oração. Vida intensa de oração. E vocês sabem que o grande jogo é esse. Eu não sou monge nem monja, mas eu quero ter uma vida intensa de oração. Como é que eu vou juntar? Trabalho, vida de oração, Eucaristia diária, vida apostólica. Aí vocês têm suas regras de vida, suas constituições, tudo isso. Quando cada comunidade encontrará soluções diferentes. Mas eu peço que vocês se identifiquem dentro de si essa sede profunda de uma vida intensa de oração e que a cultivem. Quando levados hoje de manhã, vocês podem observar quando existem pessoas que não aguentam, que abandonam tudo. Nunca aquilo começou com uma ideia simplesmente. Relaxamento é assim, dá o dedo, a mão, o braço e vai tudo. Você começa a perguntar. Você mantém firme a sua vida de oração? Quanto tempo você fica sem se confessar? Aí você vira juiz de causa própria. Porque você acha que sabe tudo, que você é formado, e se esquece que existe uma graça, que eu te absolvo dos seus pecados do Pai e do Espírito Santo, que vai fazer você caminhar. Vida sacramental, vida de oração. Mas não tem dúvida. Quando alguém que vai para a comunidade, vai para os religiosos, vai para os padres, para os bispos, para todo mundo, relaxou, né? Vida matrimonial. Se você não aumenta a vida matrimonial, aí vai surgir depois a infidelidade, mas foi pouco a pouco. Papa diz, governo dessas comunidades, participação de clérigos e leigos, segundo a tarefa própria de cada um. Então esse é o primeiro olhar. Vocês estão percebendo que cada um desses pontos, aqui por trás, existe assim. Se nós vivemos a fidelidade, nós ajudaremos a construir a igreja, nós teremos sinais de esperança. Mas eu devo ir um pouquinho além. É repetir, mas talvez de uma forma diferente, algumas coisas que a Christine Wright dizia.
saber que aquele grupo novo que surgiu, aquela comunidade, ela é realmente uma expressão de igreja. Chama-se critérios de eclesialidade. Isso tem sido muito trabalhado por muitos escritores, por estudos, etc., nos últimos anos. Então você vai me procurar, olha o seu risco. Eu acho que Deus está ensinando alguma coisa. Eu vou conversar com você, com o grupo com quem aquilo começou. E aí eu vou perguntar assim, o que a igreja me diz? Para eu saber se aquele bendito Gilberto tem alguma coisa de sério naquilo que ele quer. Né? Só que quando ele começou não tinha esses critérios, né? Não. Como é que eu vou saber? A igreja diz assim. Primeiro, primário da vocação à santidade. Essa turminha que quer se chamar obra de Maria é gente que quer ser santo. Ou quer apenas uma organização humana? O que eles querem? Primário da vocação à santidade. Segundo, são católicos mesmo. É a profissão da fé católica. Ele acredita mesmo nas coisas que ele acredita? Ele é fiel católico, ou é mais ou menos? Eu preciso saber. Ele que vai lá para a verdade que nós temos, né? Durante esses anos. Não estou só numa organização humana. Ele foi estudar teologia, foi aprofundar as coisas. Deve ser cega a formação. Então você vai perceber que ali existe realmente uma linha de profundidade. O que eu vou falar agora seja um convite. Eu quero fazer uma pergunta. Vamos ver por aqui quem está nessa situação. Os membros de comunidade que aqui se encontram. Eu gostaria de saber quantas pessoas já estudaram ou porventura estão estudando teologia, diversos cursos que podem haver de teologia, os cursos complexos, os cursos da lei, etc. Quem aqui já estudou ou está fazendo algum estudo de teologia? Levanta a mão, por favor. Olha, isso está se espalhando nas comunidades por esse Brasil afora. Por quê? A pessoa quer que tem uma coisa séria, e praticamente todas as comunidades com maior experiência, todos estão botando gente para estudar. Para ter substância, para ter conteúdo. Se for ter pago, não, obrigado. Então, é gente que professa a fé católica? Quer dizer que então terá a fé católica se estiver estudando teologia? Não, estudando só, fazendo uma pergunta, em cima de provocação, de convite. Agora você vai pensar em estudos do catecismo da Igreja Católica, você vai pensar em aprofundamentos que fazem os tempos de informação, os cursos, os tempos de discipulado, não sei quanta coisa que você faz. Que coisa fica! Informação séria. Quando você põe 2, 3, 5, 10 anos de formação, para depois a pessoa assumir seus compromissos definitivos. E a igreja gosta que as coisas sejam assim, para que não aconteça um desvio. Tem coisas que ficam impressionantes. Você vai chamar um ancião, né? Chamado Reinaldo Pereira. Vai acabar o tempo.
você puxar a língua do final, ele é capaz de saber documentos da igreja mais do que um mundo de gente por aí. Uma memória que só Deus faz, um homem que estuda seriamente as coisas da igreja.